Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhores deputados ainda presentes, doutor Julianelli e deputado federal Paulo Ramos, dublê de deputado estadual. Primeira boa notícia. Sobre a possibilidade do Rio de Janeiro ser um polo mais forte ainda, cervejeiro, e poder ser um grande plantador de lúpulo. Lúpulo é a substância principal que você utiliza para fabricar a cerveja. E todo lúpulo utilizado pelas nossas companhias de cervejas e pelos nossos cervejeiros microempreendedores, todos os lúpulos existentes são importados, o que encarece sobremaneira a produção da nossa bebida. Mas a grande notícia é que acabou de ser homologado pelo MAPA para o viveiro Ninkasi. O viveiro Ninkasi vai produzir mudas de lúpulo e está devidamente autorizado, função desse documento recebido, que é a última etapa, a qual confere ao viveiro autorização para comercialização de mudas de lúpulo no Brasil. Este viveiro está situado no município de Teresópolis, deputado Paulo Ramos. O senhor que tem uma paixão bastante razoável por Teresópolis. A partir de agora, o viveiro poderá comerciar legalmente diversos cultivares, como é o nome técnico chamado. 1, 2, 3, 4, 5 cultivares poderão ser desenvolvidos nesse viveiro. Viveiro que pertence a uma empreendedora que tem como seu endereço de e-mail Tereza Lúpulo e sua família, pela sua dedicação a essa tão promissora cultura, é que nós aqui no parlamento estamos felizes. Porque eu fico a imaginar, senhor presidente, a partir dessas mudas cultivadas nesse viveiro da Tereza e da sua família em Teresópolis, aquela região serrana toda plantando lúpulo, e a expansão do nosso polo cervejeiro na região serrana, mas em todo o Rio de Janeiro. Isso pode representar novas divisas, exatamente vindo do interior para a região metropolitana, porque lá estão as áreas de plantio. E sabemos também que a região serrana, não somente Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, Sumidouro, entre outros, são os municípios que são maiores produtores de hortifrutigranjeiros e poderão sê-los também de lúpulo. E deixaremos a dependência de importá-los para produzi-los aqui. Então, para mim, eu saldo isso com uma perspectiva imensa para o nosso futuro. E seguramente aqueles que bebem cerveja, uma perspectiva melhor ainda, pelo aumento de qualidade, aumento da produção e a redução possível do preço.
Mas a segunda questão, senhor presidente, não é uma expressão de júbilo, e sim uma expressão de grande preocupação, que é o aumento que o Congresso Nacional concedeu aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, de 26 pontos percentuais. Aparentemente, 26 pontos percentuais em um salário de R$30 mil, 16 pontos percentuais, em cima de um salário de R$30 mil, não teria impacto. Só que isso passa a ser um novo teto a ser pago no país, para todos os poderes judiciários, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas de todo o Brasil, e também para todos aqueles funcionários públicos que já ganham no teto. Aqui no estado do Rio de Janeiro, eu dizia que esse impacto, deputado Paulo Ramos, será de R$276 milhões por ano. Mas eu não tinha tido notícia de quanto impactaria a folha dos inativos e pensionistas paga pelo Rio Previdência. 226 bilhões. Quer dizer, desse impacto, 81,88% impactará a folha do Rio Previdência, que é a ponta da corda mais frágil. Por isso, era necessário que o presidente Temer, de mandato tão conturbado, que quase todos os dias, em algum canto do Brasil, se gritava "fora Temer", ele tem 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Salvo erro de memória, já passaram uns 7. Ele é um presidente de triste memória para a população brasileira. Ele podia se encher de brio, pensar nos cofres combalidos de todas as unidades federativas, onde vimos ontem que o gasto de pessoal está explodido em relação à receita corrente líquida. Então, se eu não me engano, foram 12 ou 15 estados, 12 estados, com gasto superior a 60%, que é o limite constitucional, inclusive o estado do Rio de Janeiro. Ele pensasse nos déficits previdenciários, botasse tudo na balança, tivesse um momento cívico na sua vida, um ato estoico, e metesse a caneta vetando o reajuste. Eu gostaria de acreditar nisso. Gostaria, mas duvido. Mas quero acreditar até o último minuto. E não estou entrando no mérito se é justo ou não é justo. Claro que reajustar salários é sempre justo. Agora, veja, regime de recuperação fiscal, planos de cargos e salários da saúde, não tem reajuste há 20 anos. Não pode, porque impacta a folha. E esses 276 milhões não estão impactando? 5% para os serventuários, Ministério Público e Defensoria. Inconstitucional, vai impactar a folha. E os 276 milhões não impactam a folha? Reajuste em período eleitoral? Não pode, mas não é isso que diz a lei. São nos 6 últimos meses. É inconstitucional. E este reajuste não está nos 6 últimos meses?
Que Constituição é essa que serve para ser inconstitucional de um lado e serve para ser constitucional do outro? Então, eu estou vindo aqui para que, acho difícil, mas que chegue aos ouvidos do senhor Temer, para que ele tenha estoicismo e tenha o último ato hercúleo do seu mandato, fazendo o veto a esse reajuste de 16%, que vai afetar profundamente as finanças públicas de diversos estados do Brasil, e em especial o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.